eu sou a Rafumi e se você tá vendo esse vídeo com essa intro, significa que você tá vendo um vídeo que é um corte de uma live. As lives de react acontecem todos os sábados no YouTube e na Twitch, mas durante a semana a gente faz bastante coisa em live. Tem dia de gameplay, a gente tá terminando o Hunter x Hunter, tá terminando o Bleach, vai começar agora Invencível e toda quinta-feira tem Cinemarvel. Então se você quiser participar dessas outras lives também, o link da Twitch tá na descrição, ou você pode digitar aí na sua Twitch, Rafumi com 1 no final. Se você é novo por aqui, oi, seja muito bem-vindo. Eu sou a Rafumi, tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, então já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Dito isso, bora pra música. É o seguinte, são duas músicas de Boa Noite Pum Pum. A primeira música é do Oale feat. Dino. Então já vou colocar eles aqui na minha tela. E vamos ver o que o Ale e o Dino prepararam para nós. Já vou deixar meu like aqui na música. A legenda tá ativada. Então, sem mais delongas, volume ajustado também. Bora pra música e play. Legal! Eu me vejo em problemas que o destino colocou. Tudo fica tão nostálgico, é mágico o sabor de me ver tão leve, leve até a neve vibra a cor. Em estado frágil, estático, essa sensação do amor. Sou refém de um ciclo que eu mesmo me... Tá, faz muito tempo que eu ouvi música de Pum Pum. Ele não é um pássaro, né? Tipo, o pássaro é a forma de retratar ele, mas é um menino mesmo, né? É uma pessoa. É tipo uma metáforazinha que o mangá faz, né? Nostálgico, é mágico o sabor de me ver tão leve, leve até a neve vibra a cor. Em estado frágil, estático, essa sensação do amor. Sou refém de um ciclo que eu mesmo menti. Só me esconder no meu mundo, só nego a verdade de mim. Sou tão egoísta quanto tu promessas que me perseguir. Me deixa tão obcecado, o fato de te prender a mim. Então amar, machucar, podem ser interligados. Essa destruição ainda vai nos matar. Mas eu quero seus braços, suas mãos, os seus lábios. Quero ver por debaixo, então me deixe entregar. Vivendo mais eu vejo a dor, por onde tudo começou. Me vejo como um anjo, com réu maior que o céu. E mesmo que o tempo passe, eu não posso perder esse vazio sem fim mesmo. Nossa, essa frase aqui me pegou muito, cara. Eu vejo a dor, por onde tudo começou. Me vejo como um anjo, com réu maior que o céu. E mesmo que o tempo passe, eu não posso perder esse vazio sem fim mesmo que a morte nos alcance no fim. Nossa, olha que lindo esse falsete dele. E uma coisa que eu achei muito legal aqui também é o contraste da voz dos dois. Porque eles estão cantando num tom bem semelhante. Mas a voz do Dino, ela tem um timbre mais agudo. Então eu achei que contrastou muito com a do Ale. Eu achei muito legal, achei que combinou muito. Ficou muito bonita a harmonização da voz dos dois. Muito bonito, muito bonito. Maior que o céu. E mesmo que o tempo passe, eu não posso perder esse vazio sem fim mesmo que a morte nos alcance no fim. Isso tudo leva pro mesmo inferno que esteve aqui. Seu olhar tudo é tão pessimista. Pensamentos não parem, atira na direção onde eu perdi a vida. Enquanto eu já fui normal um dia, não sei o que sonhar, você me diz true. Não consigo perdoar, me sinto tão frio. Anos passam, eu sei que você nunca segue. Não problemática. Eita. Te uso de forma. Eu posso te amar, te odiar. Só eu posso te machucar e te curar. Você tá tão perdida, já estamos no inferno. Somos demônios, esse era o seu sonho. Vivendo mais, eu vejo a dor. Por onde tudo começou. Me vejo como anjo, com réu maior que o céu proporciona. O tempo passe, eu não posso me prender nesse vazio sem fim. Mesmo que a morte nos alcance no fim. Isso tudo leva pro mesmo inferno que esteve aqui. Tá, é muita coisa acontecendo, mas eu entendo então que desde o... Porque ele vai, é como se falasse da vida dele, né? Não sei se tem times skips, enfim, acredito eu que sim.
mas mostra ele primeiro como um pássaro, tipo, bem bonitinho e etc. E ele vai passando por mudança. E eu acho que talvez essa trajetória de crescimento também envolve uma trajetória de trauma, tanto traumas dele quanto a forma como ele replica as suas próprias vivências em um relacionamento amoroso. Não que ele passou pelas mesmas coisas, tá? Mas o sentido de que você reflete no outro que você tem em si. E é isso que ele tem pra dar, né? Então achei muito interessante na letra eles falando sobre o amor e a dor eles estarem entrelaçados. Não acho que necessariamente estejam, mas de certa forma sim. Acredito que no contexto deles, talvez não... É muito difícil chamar esse tipo de coisa de amor, mas é um sentimento ali de fato, um laço de fato, né? Achei interessante a forma como eles trouxeram de forma sutil na letra, né? Que essa questão desse envolvimento, né? Quando ele fala entrar em você de uma forma meio ambígua, e a própria edição da música retrata isso mais pra frente. É um relacionamento de fato abusivo, e eu fiquei bem curiosa com a música, com a obra agora em si, porque do que eu já tinha ouvido de Pum Pum, falava muito mais dessa relação familiar dele, do isolamento, dessa criação, dessa depressão, mas não falava sobre o quanto uma pessoa que nesse sentido é muito vulnerável, que não busca tratamento, que não entende a si mesma e que não entende como os traumas da vida dela podem reverberar nos outros, pode ser tóxica também pro outro, né? Então me deixa muito curioso, e não tóxica só no sentido psicológico, tá? Tóxico no sentido físico, porque do que eu entendi que a música retrata é que também tem isso envolvido. Caramba, cara, que pesado. E a letra que ele fala ali, que ele se sente um anjo como um réu maior do que a condenação do céu. Então nenhuma condenação do céu é tão grande do que a própria condenação que ele sente dele mesmo, entenderam? Mais ou menos a minha linha de raciocínio? Tipo assim, como se o céu julgasse ele, se o céu condenasse esse anjo a algo, um anjo a algo, tipo, vamos pensar na condenação de Lúcifer, por exemplo, ainda seria maior, é mais pesado do que isso a forma como ele se sente sobre ele mesmo. Caramba, que pesada essa letra. Muito pesada a letra. E é interessante, porque a letra ela é muito pesada, mas o instrumental, ele traz um tom mais alto, assim, sabe? Mais alto astral, entre muitas aspas. Se no fim isso tudo leva pro mesmo inferno que esteve aqui. Que eu não posso evitar. Os erros acumulados não se vão. Partidas que quebram meu coração. Algo que não dá mais pra mudar. As consequências de encarar. Que se tudo acabar assim, vai ser só um sonho. Nem sei qual foi a última vez que eu vi essa brilha. Sentimento nunca se desfez, só que não consigo enxergar. Sinto passo a passo, mas sei que nada vai mudar. E quanto mais o tempo passa, vejo seu lindo soma como uma arma. Será que eu deixo o gatilho me acerta? Te vejo em pensamentos pra não deixar de lembrar. Que se a dor for um escape eu me matarei. Que seus traumas foram mais que eu te afundei. Não sou seu herói, sou como um monstro e eu me conformei. Que sou pesadelo de boa noite que eu não te dei. Vivendo mais eu vejo a dor por onde tudo começou. Me vejo como um anjo com réu maior que o céu propôs. Que o tempo passe, eu não posso perder esse vazio sem fim. Mesmo que a morte nos alcance no fim, isso tudo leva pro mesmo inferno. Caramba, boa noite. Boa noite, né? Antes de falar mais sobre a obra, vamos ouvir a próxima música, que ainda é de Pum Pum. Aconteceu alguma coisa na live. E aí eu comento tudo junto, assim, um compilado da obra. Mas falando da música em si, eu achei a voz do Ale, a voz do Dino, como eu falei, muito maneira. Achei interessante a música dar mais foco no relacionamento e no que o relacionamento virou. Porque muita gente tende a falar que, ai, como você não percebeu que aquela pessoa era assim? Como você não... Enfim, N coisas. Mas é de fato muito difícil você identificar ou qualquer coisa desse tipo. E eu achei interessante que no final da música eles trazem uma narrativa
muito de que agora eu enxergo que eu sou um pesadelo, né? Tipo assim, se você fechar os olhos e você imaginar o homem com quem você queria estar, eu sou um pesadelo da versão desse homem. Eu sou o pesadelo daquele homem que não te proporcionou nada do que queria. Porque ele, de fato, vai virando, conforme vai crescendo, alguém muito diferente do que, sei lá, na cabeça dela ou na cabeça deles, né? Porque ele fala, eu lembro de como tudo começou. E parecia ser diferente, né? Então, não sei, pra mim fica essa sensação, sabe? Essa sensação de que, beleza, ele entende ali que ele é uma pessoa ruim, que ele não é uma pessoa boa, que ele poderia ter sido melhor, que ele poderia não ter sido um monstro, entre N sentidos. Mas isso não muda nada, né? Enfim. Então, é aquilo, né? Você entende, você tem essa concepção, mas nada do que você fez se apaga. Então, muito interessante isso na música também. Eu gostei muito da letra deles. E eu achei legal como o instrumental, de fato, mais alegre, contrasta com a letra, que é absurdamente pesada, assim. Então, achei bem, bem, bem legal a música. Bem interessante mesmo. E a próxima que a gente vai ouvir é a do Cloud feat. Taka. Também é de Pum Pum e chama A Vida é um Sopro. Então bora pra música. Eita, deixa eu ajustar aqui o volume que tá muito alto. Já vou deixar meu like. Legenda tá ativada e play. Durante um tempo, Pum Pum pensou: o que eu estou fazendo aqui agora? O que eu deveria estar fazendo da minha vida? Durante um tempo, Pum Pum pensou: o que eu estou fazendo aqui agora? O que eu deveria estar fazendo da minha vida? Ele não estava nem feliz, nem triste, só solitário. Mas sabe o que eu acho, Pum Pum? Esse sentimento de solidão é uma parte do ser humano que você nunca pode se livrar. Sonhos de uma criança que tem esperança de um mundo bem melhor. Mas nada importa porque mesmo agora violência é só o que existe dentro da sua própria casa. Essa paixão é como um aconchego que invade o meu peito e me faz vibrar de animação. Do outro lado tem minha família que vive apenas de brigas, fingindo que não preciso de atenção. Querido Deus, que brilha, brilha lá no céu, me diga por que és tão cruel, por me machucar com situações que são maldosas. Boa noite, meu bumbum, nesse mundo é só mais um, com problemas tão comuns, mas entenda que a vida é um sopro para aqueles que não têm o sonho. Espelho um desgosto por decepcionar quem ama. Esse mundo louco, tento pouco a pouco ser gentil com os outros, com exceção de mim. Uma boa noite, bom. Tenho tantos pensamentos pra salvar a humanidade, um astronauta eu vou ser. Do extermínio eu te protejo. Só que se o mundo acabasse, não seria tão ruim, porque assim eu não teria mais tristeza que vem da imprudência das minhas ações. Não me odeie, porque eu te amo. Acho que são pequenas coisas que nos fazem mais. Querido Deus, que brilha, brilha lá no céu. Oxi. Lá no céu, se você vai ser tão cruel, então por favor me dá asas pra voar longe daqui. Boa noite, meu bumbum, nesse mundo é só mais um, com problemas tão comuns, mas entenda que a vida é um sopro para aqueles que não têm um sonho, espelho um desgosto por decepcionar quem amamos. Nesse mundo louco, tento pouco a pouco ser gentil com os outros, com exceção de mim. Uma boa noite, Pum Pum. Uma
boa noite, bumbum. Uma boa noite, bumbum. Tá, teve uma coisa que eu percebi na primeira música que a gente ouviu, que eu acho que aqui pra mim se reafirma, né? Porque quando ele fala, quando olha, quando, né, você tá ali na frente do espelho, existe um desgosto por, né, por tá ali machucando quem você ama. E ele também aborda isso em outra frase, quando ele fala das imprudências, né, que todos esses sentimentos são causados pela imprudência das suas próprias ações. Acredito que quando ele fale de decepcionar quem você ama, ele não tá falando da família, ele tá falando da namorada, e depois parece que eles chegam a morar juntos, né, da concepção que tem ali, mas da outra música que eu ouvi. Então, sei lá, não sei se eles se casam, enfim, mas enfim, da companheira dele. Pra mim tem essa trajetória aí de você ter ali traumas, né, familiares, enfim. E é complicado, porque quando você cresce normalizando uma coisa, essa coisa ela vai ser normal pra você. Só que independente dessa coisa ser normal pra você, ninguém é obrigado a sofrer pela carga que você tem, sabe? Então, é complicado, porque é realmente isso que eu tinha entendido, eu acho. Ele projeta na mulher dele as coisas que ele carregou durante a vida, ao mesmo tempo em que ele se olha e se sente culpado por tudo que ele tá fazendo. Porque assim como quando ele era criança, ele se sentia mal de ver, né, enfim, ele também vai se sentir mal de projetar em alguém aquilo que deixava ele mal, ponto. Mas é muito curioso isso, porque é uma coisa bem, bem complicada. Eu achei interessante como o Cláudio Taka, eles tratam na letra um ponto bem legal, que é você estar com problemas e olhar e ver que são problemas comuns das pessoas. Porque a gente costuma relativizar, né? E falar que, porque uma coisa, mas isso é normal, muita gente passa por isso. Mas não é porque é normal que não te machuca, né? Então é legal eles tratarem isso. Gostei da forma um tanto quanto sonhadora, né? De, se eu fosse salvaria o mundo sendo um astronauta. E aqui pra mim tem duas explicações, tem duas interpretações, né? De você ser pequeno e você ainda imaginar grandes atos como atingíveis ou enfim, né? Quando você tem uma cabeça um pouco mais simplista do mundo. Mas também pra mim pode ter uma visão meio depressiva, né? De que assim, eu quero salvar o mundo me tirando daqui. Eu quero sair desse meio, desse contexto, disso tudo, né? E a música inteira, principalmente essa do Cláudio e do Taka, me trazem muito uma sensação de que ele vive numa dualidade. De que, por exemplo, eu amo a minha mulher, eu queria ser alguém melhor, eu queria fazer o bem, eu queria ver algo de bom acontecendo, mas em paralelo, por mim, o mundo não poderia existir. Eu poderia parar de existir agora. Seria muito mais fácil, porque pararia de doer. Parece ser um mangá bem interessante. Quando eu ouvi outras músicas de Pum Pum, que já tá aqui no canal, eu senti isso também, apesar das músicas que eu escutei serem mais melancólicas e essas duas virem nessa narrativa psicológica, né, com menos storytelling, mas mais de sentimentos, enfim. Parece um mangá bem interessante, parece uma situação tão complexa, né, mas tão comum, assim, na vida de muita gente. Eu acredito que, às vezes, algumas obras, elas tocam a gente não porque elas são muito imaginativas, mas pelo contrário, porque elas são extremamente cotidianas, né? Porque você lê e você às vezes vê a sua vida, ou você vê a vida de um conhecido, você vê a vida de um amigo transcrita ali, ou até alguns sentimentos que você tem mesmo. E particularmente falando, essas obras talvez sejam as que eu mais gosto de ver por aí. Um dos exemplos de uma obra que é muito assim é Wonder Egg Priority. É uma obra que eu gosto muito, que é nesse sentido também, no sentido bem cotidiano, assim, das pessoas. Apesar de ter uma parte fantasiosa, enfim. Eu adorei as músicas, eu gostei muito da voz do Ale e do Dino, da primeira música, como eles se combinaram. Gostei bastante da segunda música, do Cloud com o Taka. Eu achei o instrumental dela muito maneiro, eu gostei de como eles trouxeram esses pontos na letra. A voz do Taka, pra mim, ela veio dando uma diferenciada, porque ele veio num timbre um pouco mais grave, com os falsetes ali que ficaram muito legais. Ele teve mais evidência ali no pré-refrão e nos refrões. Também numa estrofe ali, mas principalmente no pré-refrão e nos refrões. O Cláudio, eu gostei bastante da voz dele, só que eu senti que a voz dele é muito anasalada. Talvez se ele fizesse um exercício, quem sabe um teste de jogar a voz um pouco mais aqui pra essa parte aqui, ou enfim, pra voz de cabeça, e tirasse um pouco desse nasal,
As notas até encaixam um pouco melhor. Mas eu gostei da voz dele, o timbre dele é maneiro, então talvez um encaixe um pouco menos anasalado, acho que ficaria mais legal. Digo de uma forma de gosto particular mesmo, eu acho que ficaria mais legal. Mas eu gostei muito, achei as duas músicas super interessantes, é um mangá que eu tenho muita vontade de ler. Eu confesso que eu procrastino a leitura desse mangá porque são temas bem sensíveis pra mim, mas que eu já ouvi das músicas e etc. E eu não sei se lendo eu ficaria bem com ele. Mas é uma obra que em algum momento eu vou tomar coragem e vou ler. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou e puder curtir, comentar, clicar no botão de hypar, porque isso ajuda muito o canal. Os links das lives e Discord tá na descrição. Te espero aqui na live também. Um beijo enorme e tchau, tchau.